Olá, tudo bem? Eu sou o Tiago e nesse vídeo nós trataremos de elementos da teologia do Antigo Testamento. Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta? Qual é o elemento central da teologia do Antigo Testamento? Há um único elemento? Há um conjunto de elementos? Muito provavelmente seja a segunda possibilidade. No Antigo Testamento nós encontramos uma série de elementos que são centrais para a teologia do Antigo Testamento, para o Primeiro Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento como um todo, nós encontramos vários elementos. O primeiro elemento que eu quero destacar aqui é a centralidade de Deus. O Antigo Testamento ele pressupõe a existência de Deus como um ser pessoal, como um ser que existe em si e por si. O Antigo Testamento nunca tenta provar a existência de Deus. Ele pressupõe a existência de Deus como Criador e o único Deus. Nesse sentido, o Antigo Testamento ele vai rejeitar toda forma de politeísmo, né? Toda a existência de conjunto de deuses que eram os elementos em todas as religiões do mundo antigo. Para a fé do Antigo Testamento há um único Deus e esse Deus ele é o Deus criador. E esse Deus ele é definido não no seu ser, né? O Calvino dizia com muita propriedade que Deus ele revela muito pouco ou quase nada do seu ser, da sua essência no Antigo Testamento. Mas Deus se revela nas suas relações. Então Deus se revela como Deus criador, como Deus sustentador da vida e como aquele Deus que se dá a conhecer. Eu acho que esse é um elemento importante também do Antigo Testamento. Nós só conhecemos a Deus porque Deus se dá a conhecer através da sua palavra. Deus se torna conhecido por meio da sua palavra. E essa palavra vem através das alianças, começando especialmente quando a gente pensa na história do povo de Deus, aliança com Abraão. Então, o Deus do Antigo Testamento ele é um Deus de aliança. Aliança com Abraão, aliança com Moisés, a outorga da lei, a aliança com Davi, onde Deus estabelece o reinado de Davi para sempre. O Deus do Antigo Testamento ele é um Deus de aliança, e no centro da aliança está a ideia de que eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O Deus do Antigo Testamento, também como elemento central, ele é um Deus gracioso. A gente escuta muito por aí que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, um Deus raivoso, diferente do Deus do Novo Testamento. Isso não é totalmente verdade. E uma meia-verdade contada como a verdade toda pode se tornar, na verdade, uma grande mentira. Sim, o Deus do Antigo Testamento ele é um Deus de ira, ele é um Deus justo, mas isso não é toda a verdade. Ele é um Deus gracioso, que revela a sua vontade, escolhe o povo de Israel como um ato incondicional baseado na sua graça, na sua vontade de amar e de eleger um povo que não era seu povo. E a partir disso revelar a sua vontade, revelar a sua graça para esse povo. Mas nesse sentido, esse Deus que é justo, esse Deus que demonstra a sua ira, também está presente no Novo Testamento. O Novo Testamento dá continuidade a essa ideia aí de que Deus ele é um Deus justo e que traz a ira diante do pecado humano. Nesse sentido, há continuidade entre os testamentos. Outro elemento central da teologia do Antigo Testamento é que esse Deus ele tem um plano. E esse plano se dá a partir dessas alianças. As alianças estruturam a história da salvação e a maneira que Deus vai descortinando a sua vontade, a maneira que Deus ele vai se tornando conhecido para o povo de Deus. Então Deus tem um plano e esse plano é revelado através
das alianças. Alguns gostam de falar das dispensações. Eu prefiro uma ideia mais reformada, que Deus se revela através das alianças. Através das alianças, Deus ele dá a conhecer a sua vontade. E as alianças do Antigo Testamento, elas apontam para a ideia de que Deus tem um plano e um propósito para o povo de Israel. E o próprio Antigo Testamento já aponta para a ideia de uma nova aliança, uma aliança que Deus estabeleceria com a casa de Israel. E essa aliança ela vai ser cumprida dentro de uma perspectiva de uma história da salvação, ela vai se cumprir na pessoa de Jesus. É Jesus que é a voz final e a voz cabal da vontade revelada de Deus para nós, seres humanos. Outro elemento importante da teologia do Antigo Testamento é que a vontade de Deus precisa ser obedecida. Por isso que Deus estabelece a lei para o povo de Israel. A lei não visava ser algo pesado, não visava trazer um fardo para o povo, como os fariseus acabaram criando leis em cima de leis que acabavam tornando cada vez mais difícil a observância da própria lei. Não, a lei visa simplesmente expressar a vontade de Deus para nós seres humanos. E a vontade de Deus sempre é boa, justa, perfeita e agradável. Então a lei é outro elemento central no Antigo Testamento. Deus revela a sua vontade e a maneira que o seu povo e nós, seres humanos, devemos conduzir as nossas vidas e as nossas relações, não só com Deus, mas com o nosso próximo e com a nossa próxima. Outro elemento central do Antigo Testamento é a questão da promessa. O Antigo Testamento ele é incompleto sem o Novo. O Antigo Testamento estabelece várias promessas de Deus que não se cumprem no próprio Antigo Testamento, mas que apontam para além dele, que apontam para essa continuidade da revelação de Deus na história. E por isso que nós precisamos ter a segunda parte da Bíblia Sagrada, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é o cumprimento daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento ele não cumpre de forma plena, porque o próprio Novo Testamento aponta para coisas que Deus ainda há de fazer na história da salvação. A história da salvação, nesse sentido, ela guarda seu fechamento na história através da segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Nesse sentido, nós vimos em um dos nossos vídeos anteriores que os salmos apontavam a realeza de Deus, que Deus reinava através do rei Davi, através da monarquia davídica. E o elemento central da pregação de Jesus foi exatamente isso, a vinda do reino de Deus. Só que o reino de Deus que Jesus proclamou não era um reino que tinha uma aparência exterior, não. É um reino que começou de maneira oculta no meio das pessoas e no coração delas. Mas a realeza de Deus, apontada por Jesus, já presente nos Salmos e no Antigo Testamento como um todo, aponta para a vinda futura do reino de Deus através da pessoa de Jesus de Nazaré em sua segunda vinda sobre a nossa terra para instaurar o seu reino, que será um reino eterno. Então, esses são os elementos centrais da teologia do Antigo Testamento. Aquilo que eu já disse, o Gerhard von Rad disse, se nós precisássemos resumir o Antigo Testamento numa frase, é aquela: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse é o elemento central do Antigo Testamento. E ligado a isso, a gente precisa acrescentar um outro elemento sobre a chave hermenêutica do Antigo Testamento. A chave hermenêutica do Antigo Testamento é o Êxodo. O Êxodo é o elemento fundante de basicamente todo o Antigo Testamento e sua teologia. Os profetas vão falar de Deus a partir do Deus libertador do Êxodo. A literatura de sabedoria vai trazer esse elemento também. A literatura dos livros históricos também. O Deus
de Israel é o Deus libertador, que libertou o povo de Israel da escravidão, e esse Deus está atuando na história para sempre libertar o seu povo novamente. Nesse sentido, o próprio Isaías também vai dizer que o retorno babilônico o retorno do cativeiro é um novo êxodo. Então, se você vai procurar uma chave interpretativa do Antigo Testamento, além dessa ideia estabelecida com muita propriedade pelo Von Rad, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, olhem para o êxodo. O êxodo é um elemento central e também fundante de toda a teologia do Antigo Testamento. Gente, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.